Só aproveitando que ainda iniciou outra aula, eu acabei de colocar, tá bom? Os slides da semana passada e o de hoje, tá bom? Lá no Drive. Tá na semana 1, 2 e 3. O da semana 1 e o 2 é o mesmo os slides, porque tá todas as aulas num arquivo só, tá bom? Então, na verdade, são dois arquivos. Só Ok, repetir lá, tá obrigada. bom? Beijo. Esteja apaixonado. Apaixonado de trouxa. Não, tchururu. Alô! Boa noite, queridos alunos. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai ter uma aula intensa. Vai ser legalzão, galera. Boa noite, pessoal. Vai ser, gente, hoje eu Boa noite. me preparei para fazer o slide, sabe? Não vai ter mais aquilo de escrever no meio da aula. Vai ser incrível. Beleza. Vocês estão vendo a minha telinha? A gente já vai começar. A gente não vai. Hoje vai ser intenso. Qualquer coisa vocês gritam. Grita mesmo. O Bruno ajuda, eu paro, a gente repete. Vai. Bora retomar a aula de segunda-feira, que eu falei que como fazer? Que a Idade Média estava acabando, Renascimento comercial, Renascimento urbano. A gente, eu voltei intenso, eu sei, desculpa. Porque hoje a gente vai ver muitas coisas. Mas vai ser bem legal. É a aula mais legal de história. A gente viu que, né, o mundo europeu estava passando por momentos de transformação. E hoje a gente vai ver meio que a conclusão dessas transformações, por assim dizer. E uma das coisas, eu não sei se vocês lembram, a gente terminou a nossa aula com a crise do século XIV, né? Guerra dos 100 anos, peste, fome, né? A galera tava que tava. E é justamente no meio desse século em crise que o que vai acontecer? Acaba vendo. Lembra que a gente falou de feudalismo, de feudos, que era várias unidadezinhas políticas meio que independentes, que a galera até conversava entre si, mas cada um tinha o seu. É nesse momento em que tá tendo guerra, que tá tendo fome, que os próprios servos estão pé da vida atacando fogo em tudo, que vai ver uma centralização de poder. E essa centralização que vai acontecer? Nesse processo de centralização, vai haver uma drenagem do poder que a igreja e a nobreza têm para a figura do rei. E nisso a gente vai ver os primeiros estados nacionais surgindo e o absolutismo. Eu não vou entrar aqui hoje nas particularidades de cada estado nacional que vai surgir. A gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente. Até porque o que é mais importante é vocês entenderem um conceito
do absolutismo e dos estados nacionais do que necessariamente como se deu o centralismo na França. Vocês estão conseguindo ver? Vocês querem que eu aumente? Eu posso aumentar aqui. Fica melhor para vocês? Vocês estão Tá conseguindo? bom. Pelo computador, tá ótimo. Tá bom. Qualquer coisa, galera, avisem. Tá vendo isso? Então, vamos lá. Nesse processo da Constituição do Estado Nacional, vão ter tanto a nobreza e clero vão ceder poder para o rei, como a burguesia ela também vai ajudar o rei nesse processo. A burguesia ela não tem poder, ela não tem poder político, mas ela tem dinheiro. Lembra que começa a surgir uma galera, comerciante, artesão, uma galera que começa a ficar enriquecendo porque comercializa com a Europa inteira, aquele mapinha que a gente viu. Então ela começa a enriquecer. Então a burguesia ela vai ajudar o rei nesse processo de centralismo e a própria nobreza e o clero vão fazer isso também. Por quê? A nobreza e o clero vão, vendo que está tendo esse centralismo, eles vão garantir seus privilégios como figuras importantes, relevantes, em troca de segurança. A nobreza, que antes era aqueles cavaleiros que fizeram as cruzadas, passam a ser palacianos, ficar no palácio. Não precisa mais se preocupar com porra nenhuma. Não tem que mais se preocupar com servos tacando fogo na plantação porque, sei lá, o rei porque o senhor feudal está cobrando muito imposto. Então, é bom para a nobreza isso. Deixa tudo em cima do rei. O clero, ele vai se aproximar do rei também para garantir essa relação que sempre existiu com os senhores feudais. Então, era o clero a igreja católica era muito forte no feudalismo, ela vai continuar muito forte nesse momento também. Ela vai estar diretamente interligada com o poder do rei, mas ela fica em segundo plano. Ela continua extremamente poderosa, só que ela não vai ser a cara desse poder. Ela vai estar ali por trás, vivendo, fazendo as coisas que a igreja sempre fez. Então, para a nobreza e para o clero, essa é relevante o rei ter esse poder para garantir os privilégios dessas duas classes. E para a burguesia, é maior segurança, porque os feudos, como tem uma centralização, aqueles feudos vão virar cidadezinhas, então tem uma estrada melhor construída, você tem uma segurança de conseguir crescer financeiramente, você tem a padronização da moeda, que isso para a burguesia era incrível, porque não tem mais que, porque no feudo do João usa tal moeda, e no feudo da Maria usa a outra moeda. Agora, tudo é uma moeda só. É muito mais fácil comercializar assim. Isso vai ajudando no crescimento dessa classe. Lembra que começou com os artesãos. Essa classe aqui, ó. Daí para frente, gente, só ladeira abaixo. E aí, algumas características do absolutismo. Como eu falei, o centralismo político vai ficar na figura do rei. A formação de aparato burocrático. Como assim? Lembra que vai ter duque, visconde, que não sei quem, barão? Tudo isso, eles vão cuidar da parte administrativa do reino. Então, o rei manda, mas quem vai ser os grandes administradores vão ser tanto o clero quanto a nobreza. Eles vão fazer essa parte burocrática de ser o escrivão. O escrivão vai ser um visconde. O cara que vai cobrar os impostos vai ser também uma figura relevante. Então, todo mundo, quem vai cuidar da parte administrativa vai ser o clero e a nobreza. Vai se formar um exército nacional, porque agora que você tem um estado, as fronteiras são maiores.
para garantir que ninguém vai invadir, para garantir que o rei seja protegido, que ninguém vai matar o rei, você precisa de um exército que seja do rei, que não seja. Ai, qual é o nome que se dá quando você paga alguém para lutar para você? Mercenário? Mercenário, isso. Eu ia falar miliciano. É quase isso, mas não é. Mercenário. Não adianta ser mercenário, porque o mercenário está interessado em quem paga mais. Sim, Game of Thrones Game of Thrones esse momento aqui, gente, que a gente tá falando quando você pensa assim, fantasia, história de fantasia épica, a gente tá falando muito disso. A gente tá falando, a gente fala assim, história de fantasia épica medieval. A gente, na verdade, quando a gente pensa esse medieval, na verdade, a gente tá falando desse momento aqui. É porque é o final da Idade Média. Só que essa é uma parte em que não tem mais feudo. Agora é reinos, estados. Aqui vai surgir a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, como reino franco, sabe? Eles começam a deixar de ser feudos para serem estados. Então, é interessante que a galera que vai garantir a sua defesa não seja uma pessoa, não seja um grupo de pessoas que pode mudar de lado se o seu rival oferecer mais dinheiro. Tem que ser alguém que responda diretamente ao rei. E quem vai garantir essa formação desse exército nacional, porque custa dinheiro, vai ser a própria burguesia, que é quem tem o dinheiro nesse momento. A unificação monetária e tributária, como eu comentei, que facilita para a burguesia comercializar e facilita no dia a dia. Imagina, você vai para outra cidade vender suas sacas de trigo, você não tem que se preocupar com a moeda dali. Agora é uma moeda só. Todo mundo que vai, sei lá, viaja para o exterior passa pelo drama casa de câmbio, tem que trocar moeda. Eu não sei direito disso, porque eu nunca fui para o exterior. Mas eu sei que tem esse problema. A definição territorial, então, começa a ter fronteira. As fronteiras começam a ficar mais claras. E agora, como cresce, como há uma unificação, você tem que ter um lugar central. Então, define-se não só o território, não só a fronteira, como uma capital. E uma outra característica do absolutismo, que já era do feudalismo também, mas que tem uma pequena diferença, é que a sociedade é estamental. O que significa estamental? Não tem mudança de classe. Você não nasce servo e vira rei. Você não nasce rei e vira servo. Você nasceu aqui, você morre aqui. É isso que vai acontecer. O clero aqui, no caso, né, padre não transa, teoricamente. Mas quem vai formar muito desse clero vai ser a própria nobreza. Um filho vai ser visconde, outro filho vai ser arcebispo, né? E aqui, só fazendo uma pequena brincadeirinha, a diferença dessa sociedade estamental isso aqui é absolutismo. Como é que era no feudalismo, caso vocês estejam se perguntando? Meio que era assim. O rei, ele entra como nobreza. Então, tem uma mudança aqui que vai ser muito interessante mais para frente. Beleza? Por que eu estou falando disso? Porque tudo isso já mostra a diferença que o mundo europeu está passando do feudalismo para o absolutismo, do que antes era o feudalismo. Várias coisas vão contribuir com isso. Uma delas, que é o tema principal da aula de hoje, que é a parte mais legal, é o nosso querido Renascimento Cultural. Putz, gente, esse é a melhor aula do mundo. Quem discorda é clubista. Eu vou mandar depois para vocês, eu vou mandar no grupo para vocês. Eu achei, no colégio que eu estagio, eu achei um
o professor passou uma musiquinha. É uma musiquinha muito bobinha sobre Renascimento, mas ela de ficar na cabeça, eu vou mandar para vocês. No mínimo, vocês vão rir, porque é legal. E aí, o que é o Renascimento cultural? Tem ali a colinha escrito no slide. É um movimento intelectual, cultural, que traduziu nas artes o novo olhar do ser humano sobre si e sobre o mundo à sua volta. Tá. E daí? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Onde isso aconteceu? Calma. A gente vai ver. Gente, eu tô muito rápido. Vocês estão com dúvida? Eu sei que eu corri até aqui. Eu cheguei já trincada. Vocês estão entendendo? Você tá muito feliz. Isso é bom. Porque essa aula é legal. Mas vocês estão entendendo até aqui? Não adianta nada eu estar feliz se ninguém estiver entendendo. Show, então. Continuemos. Lembra que eu falei no Renascimento Comercial Urbano que eles começam a comercializar ali na Europa e tal, e eles começam a ir lá para o Oriente Médio, e aí vai ter cruzada, essas coisas. Lembram? Sim, não, Sim. talvez. O que vai acontecer? Esse contato com o Oriente Médio vai permitir algumas coisas. Porque a gente adora falar que a Idade Média foi a Idade das Trevas, que, nossa, foi um momento horrível, blá, blá, blá. Mas lá no Oriente Médio, a galera tava, ó, pra frentex. Enquanto a Europa tava no momento das trevas, entre aspas, o Oriente Médio estava no seu momento de ouro. E é lá no Oriente Médio que vai surgir, algumas coisas vão ser feitas, como a tradução dos escritos greco-romanos para uma linguagem mais atual. E talvez durante esse comércio que os europeus eles vão conhecer novas culturas, vão ter contato com esses escritos antigos, porque, lembra, na Europa, quem detinha até então de toda a parte cultural e intelectual era só a igreja. Quem escrevia livro era a igreja, não tinha isso de outra pessoa fazer. Não tinha isso de outra galera. Então, é uma burguesia, são comerciantes, que estão tendo contato com essa cultura clássica. Eu vou para frente e vou voltar para trás, e esse slide eu vou mandar para vocês. O lugar onde vai surgir vai ser na Itália, vai ser o centro do Renascimento. Os grandes nomes vão ser da Itália. Por quê? Porque ali estavam as grandes cidades italianas comerciais, os grandes centros urbanos, que são Gênova e Veneza, principalmente. De novo, são essas cidades, são essa galera, principalmente, que está comercializando, que está tendo contato com essa cultura clássica. Agora a gente volta para cá. E aí, quando a gente fala de renascimento cultural, a gente tem as características do renascimento cultural. Aí eu coloquei aqui. Tá, eu vou primeiro perguntar para vocês se vocês sabem, e aí me citem, podem escrever, podem falar, alguma característica do Renascimento. Vocês lembram disso? Senão, não tem problema. Cri, 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 cri. As críticas que eles faziam? Sim. Críticas a quem e ao quê? No Renascimento, não sei se eu posso estar correta, mas a ciência começa a evoluir e eles começam a criticar, a perguntar as coisas para a igreja, só que a igreja não tem os argumentos necessários e também
começa a nascer, eu acho, até a filosofia, e etc. Tá, a filosofia ela surge antes, mas é por aí mesmo. O que acontece? Esse é o momento em que a sociedade europeia ela passa a ter uma nova visão de mundo. Aqui tá aqui, ó, um novo olhar do ser humano sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. Antes, era muito... por que chove? Porque Deus quis assim, porque nananã. Porque as coisas são do jeito que elas são. Quem tinha todas as respostas era a igreja. E a igreja tinha a própria verdade dela, era tudo muito coletivo, a sociedade era de subsistência, era todos muito devotos de Deus e como eu posso dizer, inertes. O feudalismo é uma sociedade inerte. Eles vão ficar quase 800 anos vivendo a mesma vidinha feudal. Desde o final do Império Romano até o século XI, como a gente viu, a sociedade ela meio que vive igual. Não tem mudança. Você nasce servo, trabalha ali para o senhor feudal, come sua comida, morre. O senhor feudal vai lá cuidar do seu feudo, viver sua vida, morrer. Não tinha muita coisa. Aqui, você está tendo contato com outras culturas, você está tendo uma nova visão de mundo, você está saindo do feudo, você está indo para outros lugares. Isso vai afetar as pessoas. E aí, vão surgir... Por que não está indo? Peraí. Aham. Enviar para trás. Enviar para o fundo. E aí vão surgir... Essas vão ser as características do Renascimento. O humanismo é justamente essa visão esse novo olhar. A gente define o humanismo, porque humanismo e antropocentrismo podem ser muito parecidos, mas o humanismo ele vai abarcar toda essa questão de novo olhar sobre o mundo, sobre si mesmo. Ele vai ser essa visão do homem como um agente ativo em condições de pensamento. Beleza? O classicismo, como eu mencionei, vai ser um resgate à cultura clássica. E quem é a cultura clássica? A cultura greco-romana. Lembra? Grécia, Roma, Sócrates, Platão, Odisseia. Ninguém nunca jogou God of War. Vai ser... Então a gente vai conhecer um pouco do que eles falavam de democracia, de república, de pensamento filosófico. A gente vai ter contato com pessoas de outras áreas, como Pitágoras, que é um matemático. Vai ter isso, e isso vai ser uma parada que vai ser cultuada pelos renascentistas. Detalhe, na história, quando a gente fala de renascimento, na história, quando a gente vê esses grandes títulos, Renascimento, Idade Média, não sei o quê, Idade das Trevas, geralmente são nomes que são dados posteriormente. Os renascentistas, eles vão se chamar de renascentistas. Eles vão chamar esse momento de renascimento. Por que renascer? Porque é o nascer de novo. O que tinha? O que era o velho que eles vão resgatar? É a cultura clássica, é a cultura greco-romana. E eles vão falar, olha, a gente está renascendo porque a gente está superando esse momento de trevas, esse momento que não aconteceu nada, esse momento que a gente ficou estagnado. Em termos práticos, não foi bem assim. Houve produção filosófica durante a Idade Média, universidades foram criadas na Idade Média, mas os renascentistas vão ter essa visão do mundo.
A gente está voltando à época que era boa. É quase um Make America Great Again versão europeia. E aí, outra característica, nesse momento, nessas características, o homem ele vai ser uma figura central. Os renascentistas vai haver uma grande valorização do ser humano. Em termos de pensamento, em termos de condição, em termos de corpo, da sua capacidade. E aí, é muito importante, porque a gente gosta de trazer os paralelos, né? O que era antes e o que vem depois. O antropocentrismo ele vem como oposição ao teocentrismo. Antro vem de homem, centrismo, centro. Tel vem de Deus, centrismo, centro. Deus no centro, o homem no centro. Ah, então quer dizer, Camila, que eles eram ateus? Não. Eles não eram ateus. Pelo contrário, a igreja é muito forte aí. Não é que eles deixaram de acreditar em Deus e, nossa, agora quem é esse cara em Deus? Não, não é isso. O que eles vão fazer é nós somos a obra perfeita de Deus. Nós somos sua imagem e semelhança. Então, a gente tem que valorizar essa criatura perfeita que Deus criou. Quanto mais você valoriza a criatura, mais você está valorizando o Criador. Essa é a lógica. Então, em vez de você só olhar para Deus como um ser divino e a gente é um nada, a gente somos formiguinhas perante a sua magnitude. Não. O que os renascentistas vão fazer? Não, peraí. Nós somos a figura, a criação perfeita de Deus. Nós somos muito importantes. Nós somos. A gente precisa ser exaltado como nós, porque a gente tem que dar valor a isso que Deus criou. Então, tem essa. Deus, ele fica mais próximo da gente. Ou melhor, a gente fica mais próximo de Deus. Segundo a lógica renascentista. O racionalismo, como a Thay falou, porque esse vai ser um momento de estudo. Eu coloquei essa galera aqui, essa divisão, mas muita gente aqui fazia de tudo um pouco. Leonardo da Vinci é um. Ele era pintor, escultor, cientista, biólogo, arquiteto, engenheiro. Ele vai fazer de tudo. Então, é um momento de estudo. E aqui eles vão prezar pelo racional. Eles vão tentar buscar lógica para as coisas. Eles não querem mais dizer... Eles não querem mais a resposta porque Deus quis quando você pergunta por que chove. Não, eles vão começar a falar, não, vamos ser racionais aqui e tentar entender como esse mundo funciona. Eles querem saber mais, é uma sede de conhecimento. Então, o racionalismo, ele vem em oposição à fé, de novo, não negando ela, mas como uma forma de valorizar. Eu quero entender melhor como Deus criou esse mundo. E com isso o cientificismo. Vão começar. O empirismo surge aqui no sentido de observação, observar como as coisas acontecem, tentar trazer conexões para isso, fazer experimentos. Tudo isso. Vocês conseguem entender como tudo isso está meio que interligado? Beleza. O que é o naturalismo? Naturalismo aqui não é de praia de naturalismo, não. Apesar que a gente tem um hedonismo aqui também. O naturalismo, ele é uma dessacralização da natureza. No sentido de, antes, lembra, as florestas, os pântanos, você não pode ir para lá. E aí eles começam a drenar os pântanos, começam a derrubar as florestas. A natureza, ela passa a se ter uma ideia de como nós somos as figuras perfeitas. Tudo que está à nossa volta
tudo que está no resto da natureza é de nosso direito utilizar. Então, a gente pode e deve usar a natureza em nosso benefício. E aí, a gente está em 2021 tendo frente fria de 3 graus em São Bernardo. Mas a lógica de a natureza estar aqui para nos servir surge nesse momento, porque nós somos a obra perfeita de Deus. Nós estamos no centro de tudo. O individualismo, que ele vem em oposição ao coletivismo. Então, antes éramos todos nós formiguinhas perante a Deus, e agora tem uma visão um pouco mais individual no sentido de, não, eu sou a Camila, ele é o Bruno, ela é a Tayla, ele é o José. Ah, isso quer dizer que eu só vou fazer as coisas e foda-se os outros? Não, mas tem uma valorização de quem você é. Se o homem está no centro, eu estou no centro. Eu tenho que me valorizar também. E aí a gente vai ver uma coisa, por exemplo, que são os artistas começando a assinar suas obras. Que até a Idade Média, os quadros eram feitos pela igreja. Eram os próprios monges da igreja que faziam as iluminuras. E não tinha nome, não tinha um artista. Não, agora tem. Agora você é relevante, você tem que se valorizar e valorizar suas capacidades humanas. E essa característica do hedonismo, ela está um pouco pautada também no classicismo, que é a valorização dos prazeres cotidianos. A ideia de que sabe o Carpe Diem, vivo hoje, aproveite o dia. Ele é um pouco disso. A gente tem que viver intensamente, porque nós somos figuras perfeitas que Deus criou, então a gente tem que viver todo dia de forma prazerosa e nos deliciar com isso. E eu vou depois pegar, a gente vai ter uma atividadezinha para o final da aula, que eu vou pedir para vocês, eu vou mostrar alguns quadros e vou pedir para vocês me falarem que características do Renascimento a gente pode encontrar nesses quadros. Beleza? Dando continuidade, porque essa aula Beleza. é intensa. Aqui eu vou falar um pouquinho de alguns nomes que vão ser relevantes nesse momento. Em termos de pensadores, a gente vai ter o Hobbes, o Maquiavel. O Bossuet eu coloquei aqui, mas ele tá mais para outra coisa do que... Ele tem a ver com o Renascimento, mas ele não tem a ver tanto. Mas vocês já vão entender. Os artistas, a gente... Ih, Maquiavel não, escrevi errado aqui. Eita, agora que eu vi. A gente vai ter... Eu fui muito vacilona, porque eu quase coloquei... Eu não coloquei todos os tartarugas ninjas. A gente vai ter o Leonardo, a gente vai ter o Rafael, a gente vai ter o Michelangelo e a gente vai ter o Botticelli. Ah, Camila, por que você não colocou o Donatello? Porque o Donatello, gente, em termos práticos, ele era muito... Não fez nada muito legal. O Botticelli fez muito mais coisa legal. Então, assim, o cara que criou os Tartarugas Ninjas tinha que ter colocado Leonardo, Rafael, Michelangelo e Sandro. Vacilou, o criador do Tartarugas Ninjas. Os cientistas, eu coloquei o Copérnico e Galileu. Vão ter outros, como eu disse, Leonardo da Vinci, ele vai ser também um cientista, um engenheiro, vai estudar anatomia humana, por exemplo.
E de escritores, a gente vai ter o Dante, na Itália, o Camões, em Portugal, e o Shakespeare, na Inglaterra. Lembrando... Eu sempre gostei mais da Tartaruga do Donatello, pois é. Mas se você for ver... Cara, o Donatello não tem nenhuma obra marcante, o Botticelli tem muito mais. Aqui, você... Não sei se vocês estranharam, mas se vocês forem pesquisar, tem uma diferença grande entre um e outro. Porque o Renascimento ele vai durar aqui, ó, do século XIV ao século XVI. Tem pelo menos 300 anos aqui. Então, o Shakespeare ele vai pegar o finalzinho do Renascimento. Por isso, eu coloquei ele porque tem características do Renascimento nas obras dele. Por exemplo, quando a gente pensa em Sonho de uma Noite de Verão, é um conto que se passa na Grécia. A gente está falando de mitologia grega. Os personagens são gregos. A gente tá falando de os prazeres de casais que vão ter um casamento, né? Vai ter um casamento, eles estão apaixonados e se relacionam amorosamente e tem sei lá, o rei das fadas lá, não é das fadas, mas que também está se relacionando com a rainha. É prazer ali, é classicismo, é hedonismo. Os grandes dilemas que as obras que Shakespeare vai trazer com Hamlet, ser ou não ser, eis a questão que é sempre o ser humano, é o individualismo, é o antropocentrismo. Por isso que eu coloquei ele. O Dante, gente, eu li Divina Comédia uma vez, ele só o inferno. Não recomendo. É chato. Mas as obras do Dante vão ter... Cara, ele vai... O inferno, ele coloca todas as figuras relevantes para a época que ele existiu. Ele vai colocar todo mundo no inferno. Vai ter todos os filósofos gregos vão estar no inferno. O Papa vai estar no inferno. Todos os grandes nomes da burguesia italiana vão estar no inferno. Vai estar todo mundo no inferno. E ele vai fazer várias críticas e vai pegar os pecados capitais e vai atribuir ao ser humano e vai sempre mostrar como o ser humano é. E também é importante mencionar que Dante ele faz uma coisa importantíssima. Dante vai escrever em italiano. Não existia, até o momento, escrita na língua local. Livro. Não se consumia livro na língua local. O Dante ele vai escrever a Divina Comédia e vai ser uma obra que vai ser impressa, porque vai ter o surgimento da imprensa nesse momento, e ele vai revolucionar. Até o momento, como assim você escreveu um livro em italiano? Isso não existia. Beleza? Falando um pouquinho dos pensadores, eles vão ser grandes pensadores que vão estar relacionados com esse momento do absolutismo. Eles vão trazer justificativas racionais, por assim dizer, ao do porquê que o rei deve ser um líder absoluto. O Hobbes, ele vai escrever o Leviatã, em que ele vai citar a famosa frase o homem é o lobo do homem, no sentido de que o homem ele não consegue viver num estado de caos. Então ele precisa de uma figura forte, central, para cuidar dessa sociedade que estaria em caos. Então, o rei ele garante a sobrevivência dos súditos, enquanto os súditos eles dão parte da sua liberdade ao rei. O Maquiavel, ele vai escrever O Príncipe, que é maravilhoso. Adoro Maquiavel. Eu falo que Maquiavel ele é uma pessoa incompreendida. Que a galera pegou o texto do Príncipe e falou que ia ser isso e aquilo outro.
pegou várias frases, não entendeu nada e fala besteira. O Maquiavelli vai fazer basicamente um manual em O Príncipe de tudo que o príncipe, ou o rei, deve fazer para conseguir se manter no poder. E aí vem aquela ideia, os fins justificam os meios. Mais ou menos. É muito a ideia do você tem que fazer as coisas para se garantir no poder. O seu objetivo sempre tem que ser se garantir no poder. Maquiavel, outra frase que a galera gosta de atribuir a Maquiavel é... Esqueci a frase. Muito bom. Prefiro ser temido do que ser amado. Mais ou menos. Ele vai falar, você deve ser amado pelos seus súditos. Assim você se garante no poder por muito tempo. Mas você não pode deixar de ser temido. Um príncipe que ele é só temido, em dado momento, os súditos se revoltam. Mas, ao mesmo tempo, um príncipe que é só amado, a nobreza vai se montar em cima, vai te tirar do poder. Então, você tem que ser amado, mas não deixar que eles esqueçam que você também tem que ser temido. É tipo amor de mãe. Você ama sua mãe, seu amor pela sua mãe é incondicional, mas você também tem um certo medinho dela. Ninguém quer deixar a mãe puta. Então, é um pouco disso. O Jacques Bossuet, ele vai ter a teoria do direito divino com relação ao rei. Que ele vai falar que o rei nada mais é que a representação da figura de Deus na Terra. Ele vai chegar e vai falar, não, vocês não estão entendendo. Esse cara, ele merece ser rei e ter todo o poder porque ele é Deus da Terra. O que isso tem a ver com o Renascimento, Camila? Olha aqui o antropocentrismo falando, o individualismo falando. Esse cara se a gente é Deus, a imagem de Deus é a sua semelhança, esse cara, então, é basicamente Deus. É quase uma reencarnação. Ele tem total direito de governar. Beleza? Move on que ainda tem muita coisa. Ai, acho que nem vai dar tempo, mas a gente tá aqui para tentar. Como eu falei, ela surge na Itália porque lá eram os grandes centros comerciais e urbanos, e o Renascimento é um movimento que surge da burguesia. E muitos desses artistas, principalmente, eles vão sobreviver através da prática de mecenato. Eles vão ter um mecenas que vão dar dinheiro para eles poderem serem artistas e fazerem as coisas que os renascentistas fazem. Eles vão ter um patrocínio. Eles vão ter um patrocinador. Tipo Twitch, tipo, sei lá, OnlyFans. Galera dá dinheiro pra pessoa fazer o que ela faz lá, que ela gosta. No caso, fotos peladas, ou então na Twitch jogar joguinho. E aí, quem vai ser as pessoas que vão patrocinar os renascentistas? A burguesia, a nobreza e a igreja. A burguesia, para ter um reconhecimento social, e aí vão surgir as famílias como a família Médici, na Itália, que vai ser uma grande família de burgueses muito poderosos, e vão ter obras dessas pessoas que eles vão dar dinheiro porque eu quero um quadro. Quem antes tinha... as pessoas que tinham quadro de si mesmos eram pessoas que poderiam pagar por isso. Não era você, um pé rapado, que pede para alguém desenhar você. Não, tem que ser uma pessoa muito importante. Então, você patrocinar e pedir para ser esculpido, ou então para ser pintado, é uma forma de você ficar na história. É esse reconhecimento social, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou poderoso. A nobreza é também por causa disso, em termos de vaidade, só que ela é nobreza. Ela já tem reconhecimento. Ela já é incrível. Ela só tá demonstrando que ela já é. Ela não precisa provar nada a ninguém. É mais para ela própria. É mais para ela se sentir melhor consigo mesma. E garantir a sua autoridade. Porque ela também é poderosa.
Enquanto esses estão lutando para ter um reconhecimento, essa aqui já tem. Ela devem se fazer um quadro de um nobre. A mesma coisa da igreja. Ela tem poder aqui. E, de novo, antropocentrismo não é oposição à igreja. A igreja, ela tá aqui, ó, pedindo pro Michelangelo pintar a Capela Sistina. Show! Podemos seguir em frente? Temos dúvidas? Não temos dúvidas? Ai, meu Deus. De boa? Então, move on. E aí, a gente vai... Essa aula vai ser dividida em duas. Eu coloquei... Aqui a gente vai ver isso aqui. E aí, essa parte das reformas protestantes, por assim dizer. E na sexta-feira a gente vai ver as consequências dessas reformas protestantes e como isso afetou outras coisas, como a vinda dos europeus aqui para o Brasil, por exemplo. Beleza? Bora lá. Todo esse movimento racional... De novo, lembra que são 300 anos aqui que a gente está falando. Todo esse movimento de racionalismo, de individualismo, até mesmo de crítica, de questionamento, vai fazer com que se tenha questionamentos com relação à igreja, a igreja católica aqui. Lembre sempre que a gente está falando de igreja católica. Por exemplo, a venda de cargos eclesiásticos. Você paga para ser um arcebispo, não é que você cresce. Lembra que eu falei que quem fazia o clero era a nobreza? Mas aqui não é só, ele vai virar padre e ele vai subir escalar. Não, não. Eu te dou dinheiro e você já vai garantir que ele seja um bispo. Não vai ter um preparo teológico, então não vai ter um preparo para a pessoa que está dentro da igreja conhecer verdadeiramente o que a Bíblia diz, qual é a filosofia por trás da religião. Com isso, se você não tem um preparo teológico, os padres e os bispos estão meio que cagando. E vão fazer práticas que são meio estranhas para a Igreja Católica. Como prática de simonia. O que é simonia, Camila? É vender coisas em troca de salvação, basicamente. Por exemplo, se você comprar esse pedacinho de madeira que foi da cruz de Jesus, você vai estar próximo do céu. Se você comprar essa estatueta de Nossa Senhora, você vai estar garantindo um lugar no céu. Você vai estar mais próximo da salvação. Então, você vende relíquias sagradas. Não só aquelas mais bobinhas que a gente ouve, que tem a cabeça de fulano, que tinha 10 mil cabeças, que cada lugar vendia a cabeça. Ou então o manto que Jesus se cobriu, que todo lugar, toda esquina... É tipo o Papai Noel. Todo shopping do Papai Noel, toda igreja tinha um pano do Jesus para vender. E a venda de indulgências, que entra também como uma certa prática de simonia, mas essa aqui é tipo, você literalmente paga pela sua salvação. Eu falo assim, eu te dou 10 reais e você me garante que eu posso pecar à vontade que eu vou para o céu. Então você compra o seu perdão pagando. E aí vai existir um cara que vai ser um monge chamado Lutero. Ele vai ver isso, ele é do momento do Renascimento, é um momento racional, é um momento que ele está estudando, ele vai falar, cara, isso daqui tá meio errado. Ele vai ficar meio puto,
né, com tudo isso que ele vê da igreja. E aí ele vai fazer o primeiro textão de Facebook, que são as 95 teses de Lutero, que é basicamente ele falando tudo que a igreja faz de errado. São 95 teses dele falando o que a igreja faz de errado e o que deveria ser feito. É isso que ele fala. E aí aqui a gente vai para os mais importantes, que são teses de Lutero. Eu não coloquei aqui o número, mas não é tão relevante. É mais interessante vocês saberem. Que é a salvação apenas pela fé. Ou seja, você não precisa pagar. Não adianta você fazer obra para reformar a sua igreja que você vai para o céu. Não. Você tem que... A única salvação, a única forma que te garante é você ter fé. Sabe aquela pessoa que faz caridade, mas é um puta de um arrombado? Essa pessoa pro Lutero não vai para o céu. Pessoa que vai para o céu é aquela pessoa que pode não ter um dinheirinho para poder doar, mas é uma pessoa boa, que ela faz as coisas seguindo, não por medo de Deus, mas porque ela tem fé em Deus. E ela segue os passos que Deus determina na Bíblia. Ele vai falar da livre interpretação da Bíblia, e para isso, porque até o momento a Bíblia era escrita em latim. Lembra que eu falei que Dante vai escrever em italiano? Ele vai defender que aqui a Bíblia tem que ser escrita nas línguas locais. Ele vai traduzir a Bíblia para o germânico. Lutero era germânico. Ele vai falar que as Bíblias têm que estar nas suas línguas locais para as pessoas poderem interpretar. E aí, as pessoas poderem interpretar, pensa que a maior parte da população, os servos, os súditos, eles não sabiam ler. Mas os padres, os pastores, vão poder ler na língua local e poder passar, e as pessoas vão poder interpretar o que aquilo está falando. Eles vão poder ir para a igreja e o padre vai estar lendo a Bíblia, o pastor vai estar lendo a Bíblia, eles vão estar ouvindo e entendendo o que está sendo dito. Não mais aquelas frases soltas em latim. Que é o culto nas línguas locais. Os cultos, eles têm que ser feitos nas línguas locais. E a abolição dos intermediários. Não precisa de um papa para você ser um devoto. Não precisa de uma imagem de Nossa Senhora, um santo de madeira. Não. Você não precisa disso para ser um devoto. Vai continuar existindo, vão ter os pastores até para ter os cultos nas línguas locais, mas você, de novo, a salvação se dá pela fé. Então você rezando, você falando com Deus, é o suficiente para você poder exercer a religião. Beleza? E a nobreza, achar isso muito interessante. Por quê? Porque apesar da boa parte da nobreza como posso dizer, ter cedido seu poder para o rei, ela acha que o absolutismo, vai ter gente da nobreza que não vai estar muito feliz. E ela vai gostar disso que o Lutero está falando. Vai falar, caralho, faz sentido. A igreja vai detestar. O imperador vai detestar, que porra é essa? A gente tá falando de um cara que é do Sacro Império Romano Germânico. Olha o nome desse lugar. E eles vão perseguir Lutero. A nobreza vai abraçar eles. E ele é a figura divina na Terra. Ele tem que garantir tudo para governar. E ele não vai ficar muito feliz. Porque eles caras também que negando algumas coisas que a igreja vive falando para ele. Tá? Eu vou passar... A gente tem 4 minutinhos. É rapidinho. A gente vai ter mais... Sexta-feira eu retomo com vocês. A gente vai ter mais 2 vertentes protestantes. Uma é o calvinismo, que vai ser basicamente a religião da burguesia. E eu vou retomar com calma. Que ele vai falar que o trabalho dignifica o homem. Se antes o trabalho era condenado pela igreja, era uma coisa de súdito,
de servo, de quem não é tão poderoso, aqui ele vai falar, não, trabalho é uma coisa que Deus valoriza. Assim como a não condenação do lucro. Tipo, antes a igreja condena o lucro. Aqui não, aqui fala, não, tá tudo bem você ter lucro. É necessário, é importante, Deus gosta. E o anglicanismo, que vai ser quase a igreja católica em termos práticos, não vai ter muitas diferenças, mas vai ter uma parte muito importante. Ele vai romper com o Henrique VIII, que é um rei inglês, ele vai romper com a Igreja Católica e ele vai ser a autoridade religiosa. Ele já era autoridade política absolutista e ele passa a ser a autoridade religiosa. Isso é até hoje. A Rainha Elizabeth, ela é tipo a papisa da Igreja Anglicana. A figura, o chefe da Igreja Anglicana vai ser o chefe político. Então, o que é isso aqui? É o absolutismo na veia. Eu vou falar melhor na aula que vem. Eu só queria pontuar isso para vocês, porque a gente vai ver o que a Igreja Católica vai fazer com esses movimentos religiosos protestantes que vai surgir na Europa. Ficou uma dúvida? Eu sei que essa parte final foi meio corrida. Ficou claro? Não ficou claro? Vocês querem tirar dúvidas? Não querem tirar dúvidas? Sim? Não? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo Vocês mesmo? vão... Sim. Vocês vão passar exercícios sobre os temas? Eu posso pegar uns exercícios. O que eu queria ver era fazer uma atividadezinha. A gente faz só desse quadro, não tem problema não. Que era... Basicamente, eu queria que vocês me dissessem, olhando esse quadro, eu não sei se vai dar tempo, mas aí eu mando um slide para vocês, vocês me respondem. Que características do Renascimento vocês veem nesse quadro? A exposição dos corpos. Isso, o hedonismo. O que mais? Eita, acho que já começou. Chegou o novo professor. Eu acredito que é os seres, porque eles não estão mais no centro, e sim as pessoas. Isso, o antropocentrismo. A gente pode ver, assim, pensando nas vestimentas, no título, nessa figura aqui, ó, mitológica. A gente pode colocar um pouco de classicismo, porque a mitologia é grega. As roupas são gregas também. A outra Tayla comentou o hedonismo, o humanismo. É isso. Todas essas características não vai ter um manual, mas isso vai estar pincelado ao longo das obras, traduzido nas artes. Desculpa, Sara, eu estou indo embora. Eu só queria fazer esse pequeno exercício. Eu vou mandar isso para vocês. Pode finalizar a aula, não tem problema não. Tá tranquilo o meu horário. Eu vou mandar isso para vocês, esses slides. Tem mais 2 quadros, se vocês quiserem analisar, vocês me mandam no WhatsApp. E eu vou pegar alguns exercíciozinhos mais de vestibular para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvida, falem comigo, podem falar, mandem mensagem, pelo amor de Deus. E até sexta, galera. Sexta-feira eu tô aí de novo com vocês. Beijinhos. Tchau, pessoal. Boa noite, professora. Boa aula para vocês todos. Até segunda, acho que eu volto só segunda. Tchau, Abraço. tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu vou apresentar aqui minha tela